Bem-vindos ao Radar do Mundo. Hoje, vamos abordar um assunto de grande relevância no cenário econômico global: as tarifas que a Casa Branca está considerando sobre as importações. O presidente Donald Trump promete anunciar amanhã detalhes sobre um possível tarifaço de 20%, o que pode gerar impactos significativos para a economia americana e para os mercados internacionais, incluindo o Brasil. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente essa decisão, os sinais apontam para um clima de tensão e incerteza, tanto nos mercados financeiros quanto no apoio interno ao governo Trump. Analisaremos quais setores podem ser afetados, as reações esperadas e como essa situação pode influenciar as próximas eleições nos Estados Unidos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Os assessores da Casa Branca estão discutindo tarifas de 20% sobre a maioria das importações dos Estados Unidos. Segundo o jornal Washington Post, o governo ainda está debatendo opções, mas uma decisão final ainda não foi tomada. Como já mencionamos, Trump promete anunciar os detalhes do plano amanhã, que incluirá tarifas recíprocas para todos os países com os quais ele mantém relações comerciais. Essa medida pode gerar trilhões em receitas, que serão usadas para restituições fiscais. Os investidores estão aguardando o impacto dessa decisão, que não diz respeito apenas ao Brasil, mas sim ao mundo inteiro. O governo brasileiro está absolutamente pessimista em relação ao anúncio de amanhã. No entanto, esse pessimismo não é exclusivo do Brasil, ele é compartilhado globalmente, incluindo países e blocos como a União Europeia. Em um discurso ao Congresso, Donald Trump mudou a data do anúncio. Ele até fez uma piada, dizendo que não queria fazer esse grande anúncio no que é conhecido internacionalmente como o Dia da Mentira. A tensão é enorme, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. No caso do Brasil, há um agravante. Além de alguns setores, como aço, alumínio e etanol, que certamente serão taxados e afetarão a dinâmica dos nossos mercados, há também a questão dos nossos canais de diálogo e negociação, que estão comprometidos. Não basta enfrentarmos as altas tarifas, não temos mecanismos consolidados e eficazes para negociar com este governo. Isso é algo que temos observado no Brasil. Enquanto alguns países conseguem ter acesso a negociações de alto nível, como o Canadá, o México, a China e os aliados europeus, que têm conseguido algum nível de barganha, o presidente Trump tem se mostrado muito inflexível e duro em relação a isso. No caso do Brasil, observamos até dificuldades em manter agendas de diálogo, o que é ainda mais básico do que apresentar argumentos concretos. Agora, o que estamos observando também se relaciona ao tipo de teste que esse tarifaço levanta a atenção de três grupos de atores que precisamos observar. Primeiro, qual será a reação dos mercados, tanto nos Estados Unidos quanto no cenário internacional? Depois, como a própria economia americana vai reagir a esses efeitos, que começarão a se manifestar nas próximas semanas e meses? E, por fim, como isso pode impactar o apoio interno do Partido Republicano a Donald Trump? Digo isso porque os sinais que temos dos mercados, os efeitos esperados para a economia e a liderança republicana indicam um momento de grande dificuldade nos Estados Unidos. Atualmente, o país está enfrentando o pior trimestre em 35 anos para o mercado financeiro. Estamos falando de todas as grandes bolsas, como o S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, que estão caindo vertiginosamente após esses anúncios. E essa situação não deve melhorar, provavelmente se tornará ainda mais crítica nos próximos dias. A inflação está em alta e os dados de confiança do consumidor mostram que até mesmo as classes de renda mais alta estão mudando seus padrões de consumo, preocupadas com esse tarifaço. Esses fatores, como a queda nas bolsas, a inflação e a mudança na confiança do consumidor, estão afetando a popularidade de Donald Trump. Em uma pesquisa recente da Associated Press com a Nork mostra que apenas 4 em cada 10 americanos apoiam a gestão da economia por meio dessas tarifas. Ou seja, cerca de 60% da população rejeita essas medidas. O contra-ataque deve vir de várias frentes. Todo mundo está aguardando os anúncios para decidir como reagir. Se vão seguir uma linha de reciprocidade com os Estados Unidos, adotando tarifas contra o país. A União Europeia, por exemplo, já deixou claro que vai mirar em setores sensíveis para Trump, como o Vale do Silício e o setor financeiro. Assim, vamos iniciar uma guerra competitiva que afetará setores estratégicos da economia, incluindo as Big Techs, que têm forte ligação com Trump. Voltando à pergunta, será que alguém consegue negociar com Donald Trump? De acordo com algumas pessoas em Washington, a resposta foi que Trump só será contido em relação ao tarifaço e outras medidas excessivas se o impacto começar a afetar sua base eleitoral. Diversos atores políticos, incluindo membros do próprio partido. Eles disseram que se a popularidade dele começar a cair e isso afetar as eleições, talvez ele recue.
É importante lembrar que, em pouco mais de um ano, teremos as eleições de meio de mandato, quando todo o Congresso será renovado. Nesse momento, os efeitos de tudo isso serão colocados em jogo. Se o eleitor sentir que está sendo prejudicado a médio prazo por essas tarifas, com a vida se tornando mais cara e as coisas mais difíceis, ele pode reagir, não apoiando candidatos alinhados a Trump ou republicanos. Isso poderia ser um revés significativo para o Partido Republicano. Portanto, o que se inicia amanhã com o anúncio e as respostas subsequentes será um teste importante para saber até que ponto a base de Trump continuará aliada a ele e até que ponto poderá haver um afastamento progressivo. O anúncio de amanhã sobre as tarifas pode provocar reações profundas nos mercados e na economia global. Será interessante ver como essa situação se desenrola e se Trump poderá manter o apoio de sua base. Queremos saber a sua opinião. Como você acha que isso impactará a economia e as relações comerciais? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado por assistir ao Radar do Mundo e até o próximo vídeo.